Meu nome é Mariana Oliveira. Tenho 36 anos. E na noite de 14 de março de 2025, eu estava no fundo de um salão de festas no Vinhedo Country Club, em Vinhedo, São Paulo, observando 150 pessoas aplaudirem e comemorarem, enquanto meus pais entregavam minha empresa ao meu irmão numa bandeja de prata. Ele usava um terno que tenho quase certeza de que comprou com o dinheiro que eu lhe emprestei 2 meses antes e apertava as mãos das pessoas como se tivesse construído algo, como se tivesse conquistado algo, como se o nome no prédio não significasse nada porque o nome no anúncio era o dele. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar onde importa. Eu cresci em uma pequena casa colonial na Rua das Bétulas, bem na divisa da cidade onde as calçadas terminavam e o cascalho começava. Meu pai, Geraldo Oliveira, trabalhava como supervisor de rota para uma distribuidora regional de alimentos. Minha mãe, Cláudia Oliveira, era contadora em tempo parcial para uma clínica veterinária. Não éramos pobres, mas também nunca estivemos confortáveis. Todo inverno, a conta de luz era uma conversa. Todo mês de janeiro, o material escolar era uma negociação. Aprendi desde cedo que dinheiro não era apenas algo que se ganhava. Era algo que controlava o clima dentro de sua casa. Meu irmão Leonardo nasceu quando eu tinha 4 anos. A partir do momento em que ele chegou em casa enrolado em um cobertor azul claro, o mundo, dentro daquela casa, mudou. Não digo isso com ciúmes. Digo com a clareza que vem de 32 anos observando um padrão e finalmente o entendendo. Leonardo era o filho, o menino, aquele que levaria o nome da família. Meus pais nunca disseram isso em voz alta, com essas palavras exatas, mas tudo o que eles faziam tornava a mensagem mais alta do que qualquer frase jamais poderia ser. Quando Leonardo tinha dificuldades na escola, eles contrataram um professor particular. Quando eu trazia para casa um boletim só com notas 10, eles me diziam que era legal e me pediam para ajudar com o jantar. Quando Leonardo quis fazer aulas de tênis competitivo, eles encontraram o dinheiro. Quando eu quis participar de um curso de verão de programação no ano em que fiz 14 anos, eles me disseram que era muito caro e que talvez eu pudesse aprender com livros da biblioteca. Então, foi o que eu fiz. Fui à Biblioteca Municipal de Vinhedo todos os dias durante as férias antes do 9º ano e aprendi a programar sozinha. Primeiro HTML, depois C, depois JavaScript, depois Python. Sentei-me naquelas velhas mesas de madeira, com pernas bambas, e li documentação até meus olhos doerem. E construí pequenos sites em um laptop de segunda mão que comprei com dinheiro de babá. Eu não era um gênio, não era um prodígio. Eu era uma garota que ouviu não tantas vezes que decidi parar de pedir e começar a construir. Aos 17 anos, eu já era freelancer. Eu construía sites para empresas locais, uma floricultura, um dentista, uma pequena igreja que precisava de uma página de doação online. Eu cobrava entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por projeto e economizava quase cada centavo. Meus pais não notaram, ou se notaram, nunca mencionaram. Leonardo, enquanto isso, tinha 13 anos e tinha acabado de ganhar um console de videogame de última geração de aniversário, pago com um dinheiro que minha mãe me disse que não tinham quando pedi ajuda para comprar um livro preparatório para a certificação. Eu me formei no ensino médio com uma média de 9,8 e uma bolsa para a Unicamp. Estudei ciência da computação. Trabalhei em tempo parcial. Fiz estágio em uma pequena empresa de software em Campinas durante meu penúltimo ano. E quando me formei aos 22 anos, não fui procurar emprego em uma grande empresa. Eu tive uma ideia. Uma de verdade. A ideia era simples. Clínicas médicas de pequeno e médio porte estavam se afogando em papelada, agendamentos prontuários de pacientes, faturamento, solicitações de convênios, acompanhamentos. Tudo isso era feito em software desatualizado ou em papel de verdade. Eu queria construir uma plataforma baseada em nuvem que lidasse com tudo isso em uma interface limpa. Não para hospitais, não para grandes redes de saúde. Para o pequeno médico de família, com 2 salas de exame e uma recepcionista que também era a gerente do consultório.
Chamei a empresa de sistemas médicos Clarion. Registrei a empresa em 3 de setembro de 2008, 6 dias depois do meu 20º aniversário. Usei cada centavo que economizei como freelancer e cada centavo que ganhei no meu estágio. O total era pouco menos de R$ 50.000. Isso era todo o meu mundo na época. Eu construí a primeira versão da plataforma sozinha em um kitnet na capital de São Paulo, que era tão pequeno que eu podia sentar na cama e tocar no fogão. Eu programava de 14 a 16 horas por dia. Comia arroz e feijão enlatado. Não saía. Não namorava. Não dormia o suficiente, mas eu construí. O primeiro cliente foi uma clínica de podologia em Santos. Eles me pagaram R$ 2.000 por mês. Era quase nada, mas era validação. Significava que alguém olhou para o que eu construí e disse: sim, isso resolve o meu problema. No final daquele primeiro ano, eu tinha 9 clientes. No final do segundo ano, eu tinha 40. Quando eu tinha 26 anos, a Sistemas Médicos Clarion tinha mais de 300 clientes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E eu tinha uma equipe de 12 funcionários trabalhando em um escritório de verdade na Avenida Paulista, em São Paulo. Meus pais vieram visitar o escritório uma vez. Apenas uma vez. Minha mãe andou pelo espaço, olhou para as mesas e os monitores. E o quadro branco coberto de planos de produtos e disse: isso é legal. Mariana. Então ela me perguntou se eu tinha falado com o Leonardo ultimamente, porque ele estava tendo dificuldades em seu novo emprego e precisava de um pouco de incentivo. Ele tinha 22 anos na época e tinha acabado de ser demitido de seu terceiro emprego em 2 anos. Desta vez de um cargo de vendas de nível básico em uma concessionária de carros. Eu amava meu irmão, quero deixar isso claro. Eu não odiava o Leonardo. Eu odiava o sistema que foi construído ao redor dele. O sistema que lhe dizia que ele era especial, sem nunca exigir que ele provasse isso. O sistema que fazia de cada fracasso dele a culpa de outra pessoa e de cada sucesso meu algo a ser notado discretamente e nunca celebrado. Leonardo não era uma pessoa má. Ele era uma pessoa a quem nunca se pediu para ser bom em nada, porque o mundo continuava a apará-lo antes que ele pudesse cair. Nos anos seguintes, a Clarion cresceu. Eu contratei um diretor de tecnologia chamado Kenji Tanaka, um engenheiro brilhante que conheci em uma conferência em São Paulo. Contratei uma chefe de vendas chamada Juliana Moraes, uma mulher que podia entrar em qualquer consultório médico no Sudeste e sair com um contrato assinado. Contratei um CF, o chamado Décio Castro, que passou 15 anos em finanças de saúde e entendia cada regulamentação, cada brecha, cada risco. Juntos construímos algo real. Quando eu tinha 31 anos, a Clarion tinha mais de 2.000 clientes, 87 funcionários e uma receita anual de pouco mais de R$ 70 milhões. Eu possuía 71% da empresa. O resto estava dividido entre investidores iniciais e funcionários-chave que haviam ganho participação acionária através de anos de compromisso. Eu formei um conselho de administração adequado. O presidente era um homem chamado Ricardo Fontes. Ricardo tinha 64 anos, um executivo de saúde aposentado que passou décadas construindo e aconselhando empresas no setor de tecnologia médica. Ele era perspicaz, íntegro e honesto, a um grau que deixava a maioria das pessoas desconfortável. Ele não elogiava. Ele não atuava. Ele lhe dizia a verdade, quisesse você ouvi-la ou não. Eu o respeitava mais do que quase qualquer pessoa que já conheci, e durante tudo isso, durante cada noite mal dormida, e cada contrato, e cada lançamento de produto, e cada crise que naveguei sozinha, meus pais continuavam me fazendo a mesma pergunta. Você pode ajudar o Leonardo? Você pode dar uma chance ao Leonardo? Você pode encontrar algo para o Leonardo? Então, eventualmente, eu fiz. Foi no outono de 2021 que finalmente cedi. Leonardo tinha 28 anos. Ele havia pulado entre 7 ou 8 empregos desde a faculdade, nunca durando mais de um ano em nenhum deles.
Ele tentou gerência de varejo, vendas de seguros, uma breve passagem por um call center, uma passagem um pouco mais longa em uma empresa de logística, onde ele alegou que seu supervisor o perseguia. Meus pais me ligavam pelo menos uma vez por mês com o mesmo tom em suas vozes. Aquela mistura cuidadosa de culpa e urgência que eles haviam aperfeiçoado ao longo dos anos. Mariana, seu irmão, precisa de direção. Mariana, você está indo tão bem. Você poderia lhe dar uma mão. Mariana, família é para ajudar a família. Lembro-me de estar sentada em minha mesa tarde da noite em outubro, olhando para o telefone depois que minha mãe desligou. Décio Castro ainda estava no escritório revisando as projeções trimestrais. Ele olhou para mim através da divisória de vidro e ergueu as sobrancelhas como se já soubesse. Eu disse a ele que minha família queria que eu trouxesse Leonardo a bordo. Décio recostou-se na cadeira e disse: Mariana, apoiarei o que você decidir. Mas quero que saiba que misturar família e negócios é como misturar água sanitária e amoníaco. Separados eles limpam, juntos eles matam. Eu trouxe Leonardo mesmo assim. Eu disse a mim mesma que seria diferente desta vez. Eu disse a mim mesma que talvez tudo o que ele precisava era do ambiente certo. Um lugar onde ele pudesse ver o trabalho duro sendo modelado. Um lugar onde as expectativas eram claras e a responsabilidade era real. Eu lhe dei um cargo em relações com clientes, uma posição de nível médio com um salário decente, R$ 8.000 por mês, mais benefícios. O trabalho era simples. Ele gerenciaria relacionamentos com um portfólio de clientes existentes. Cuidaria da integração de novos clientes em seu território e serviria como um elo entre o cliente e nossa equipe de suporte. Não era técnico. Não exigia educação especializada. Exigia aparecer, ser organizado, cumprir o prometido e se importar com as pessoas do outro lado da linha. Os primeiros 3 meses foram bons. Leonardo estava entusiasmado. Ele chegava ao trabalho na hora. Lhe fazia perguntas. Ele sorria muito e fez amigos no escritório rapidamente, porque Leonardo sempre foi charmoso da maneira que as pessoas que nunca tiveram que se esforçar muito costumam ser. Ele tinha uma risada fácil e uma confiança solta que fazia as pessoas quererem gostar dele. Senti algo próximo ao alívio durante aquelas primeiras semanas. Pensei que talvez isso fosse funcionar. Talvez eu estivesse errada em resistir por tanto tempo. Então o quarto mês chegou. Leonardo começou a chegar atrasado. Não dramaticamente atrasado, apenas 15 minutos aqui, 20 minutos ali. O suficiente para as pessoas notarem, mas não o suficiente para acionar qualquer preocupação formal. Ele começou a perder ligações de acompanhamento com clientes. Os cronogramas de integração começaram a atrasar. Juliana Moraes veio a mim em janeiro de 2022 e me disse que 2 dos clientes no território de Leonardo ligaram para reclamar da falta de resposta. Um deles, uma clínica de dermatologia em Sorocaba, disse que estava esperando há 9 dias por um retorno de chamada. Sentei Leonardo em meu escritório. Fui calma. Fui justa. Eu disse a ele exatamente quais eram os problemas e lhe dei um plano de melhoria claro de 30 dias com metas específicas e mensuráveis. Ele acenou com a cabeça e disse que entendia. Ele me disse que estava passando por algumas coisas pessoais, algo sobre um término de namoro, e que ele se recomporia. Eu acreditei nele. Ou talvez eu apenas quisesse acreditar nele. A melhoria durou cerca de 2 semanas. Então o padrão recomeçou. Atrasos, prazos perdidos. Uma pilha crescente de tickets de clientes que ficavam intocados em sua fila. Em março, Juliana me disse que tínhamos perdido um cliente por completo, uma clínica de fisioterapia em Ribeirão Preto que estava conosco há 3 anos. Eles citaram má comunicação e um sentimento de serem ignorados. Quando puxei os registros, toda a trilha de comunicação não resolvida levava a Leonardo. Eu o chamei novamente. Desta vez eu estava menos calma. Eu disse a ele que seu desempenho não estava atendendo aos requisitos básicos de sua função
e que eu não poderia continuar a protegê-lo das consequências. Ele olhou para mim com uma expressão que eu já tinha visto centenas de vezes enquanto crescíamos. Não era culpa, não era vergonha. Era o olhar de alguém que genuinamente não conseguia entender por que as regras se aplicavam a ele. Ele disse: Mariana, eu sou seu irmão. Você não vai me demitir. Ele disse isso como se fosse um fato, como a gravidade, como algo que simplesmente era. Eu não o demiti. Eu o coloquei em um plano formal de melhoria de desempenho. Um PPI de 60 dias, com acompanhamentos semanais, metas documentadas e uma declaração clara de que o não cumprimento dos requisitos resultaria em demissão. Minha gerente de RH, uma mulher chamada Cândida Pires, redigiu a papelada e me disse em particular que nunca tinha visto alguém tão despreocupado com um PIP em toda a sua carreira. Leonardo assinou o documento, deu de ombros e me perguntou se eu queria almoçar. O que aconteceu nos 2 meses seguintes foi uma lenta e gradual erosão da minha paciência. Leonardo melhorou apenas o suficiente para tecnicamente evitar a demissão, mas nunca o suficiente para realmente ser bom em seu trabalho. Ele atingiu o mínimo de cada métrica. Ele respondia aos clientes dentro do prazo exigido, mas com respostas tão superficiais e genéricas que poderiam ter sido automatizadas. Ele compareceu a todos os acompanhamentos semanais, mas não contribuiu com nada substancial. Ele estava fisicamente presente e operacionalmente ausente. Enquanto isso, meus pais se tornaram mais envolvidos de uma forma que eu não havia antecipado. Minha mãe começou a me ligar para perguntar como Leonardo estava indo no trabalho. Não como a empresa estava indo. Não como eu estava indo. Como Leonardo estava indo. Meu pai me ligou uma noite em abril e me disse que ouviu de Leonardo que eu o havia colocado em algum tipo de período probatório. E ele queria que eu soubesse que achava que eu estava sendo muito dura com meu próprio irmão. Tentei explicar a situação. Tentei descrever o cliente perdido, as chamadas não retornadas, o padrão de negligência. Meu pai ouviu e depois disse: Mariana, ele está tentando. Você deveria dar mais tempo a ele. Você sempre foi muito rígida. Muito rígida. Essa foi a palavra que ele usou. O mesmo pai que nunca havia comparecido a um único lançamento de produto, um único marco da empresa. Uma única celebração de qualquer coisa que eu havia construído. O mesmo pai que nunca me fez uma única pergunta sobre como a Clarion funcionava ou o que significava para mim. Aquele pai me disse que eu era muito rígida por esperar que meu funcionário fizesse seu trabalho. Deixei o P&P expirar sem demitir Leonardo. Eu o mudei para um cargo menos crítico, algo mais interno, ajudando a organizar eventos da empresa e auxiliando na coordenação administrativa. Foi essencialmente um rebaixamento disfarçado de movimento lateral, e todos no escritório sabiam disso. Leonardo não parecia se importar. Ele ainda estava recebendo seu salário. Ele ainda estava dizendo às pessoas que trabalhava nas sistemas médicos Clarion, e ele havia começado a fazer algo que me dava arrepios. Ele começou a dizer às pessoas que fazia parte da liderança da empresa. Não diretamente, não, de forma que eu pudesse apontar e confrontar. Mas em conversas casuais, em jantares de família e encontros de bairro, ele dizia coisas como: Minha irmã e eu dirigimos uma empresa de software médico. Estamos expandindo para novos mercados. Nós, como se ele tivesse construído algo, como se ele tivesse alguma ideia de como era o código, o que o pipeline de vendas envolvia, o que era necessário para manter 87 pessoas empregadas e 2.000 clientes satisfeitos. No verão de 2022, algo mais começou a mudar. Meus pais começaram a falar sobre Leonardo e a Clarion como se estivessem naturalmente conectados, como se sua presença na empresa não fosse um favor que eu havia feito, mas uma posição de direito que ele ocupava. Minha mãe uma vez disse a um vizinho em um churrasco:
Ambos os nossos filhos trabalham na empresa, como se fosse um negócio de família, como se tivéssemos construído juntos. Eu fiquei lá segurando um prato de papel com salada de batata e senti algo frio se instalar em meu peito. Não era raiva, não exatamente. Era o reconhecimento de uma história sendo reescrita em tempo real. Uma história pela qual eu vivi e sangrei sendo editada para incluir alguém que não havia contribuído com nada. Eu deveria ter dito algo então. Eu deveria ter traçado a linha clara e ruidosamente, e sem desculpas. Mas não o fiz, porque passei minha vida inteira sendo aquela que mantinha a paz. Aquela que absorvia a injustiça silenciosamente e continuava construindo aquela que engolia a dor e a transformava em combustível. Eu disse a mim mesma que não importava o que as pessoas pensassem. Eu disse a mim mesma que o trabalho falava por si. Eu disse a mim mesma que estava acima da mesquinhez da política familiar. Eu estava errada. O silêncio que eu pensei ser força era, na verdade, permissão, e minha família estava prestes a pegar essa permissão e esticá-la mais do que eu jamais imaginei ser possível. Em setembro de 2022, meu pai me convidou para jantar na casa deles. Apenas um jantar de família casual, disse ele. Nada de especial. Quando cheguei, Leonardo já estava lá, sentado à mesa da cozinha com uma pasta na frente dele. Minha mãe estava servindo assado de panela com aquele sorriso particular que ela usava quando queria algo. Meu pai sentou-se na cabeceira da mesa e pigarreou da maneira que fazia antes de fazer um anúncio. Mariana, disse ele, estivemos pensando. Leonardo está na empresa há quase um ano. Ele conhece as pessoas, ele conhece a cultura. Achamos que é hora de dar a ele um papel de verdade, algo com responsabilidade, algo que o deixe crescer. Eu perguntei o que eles queriam dizer com um papel de verdade. Meu pai disse: algo na gerência, talvez supervisionando um departamento, algo que mostre à equipe que ele faz parte do futuro da empresa. Eu baixei meu garfo. Olhei para meu irmão, que estava olhando para o prato com a confiança silenciosa de quem já sabia a resposta. Olhei para minha mãe, que me observava com aquela expressão cuidadosamente construída de preocupação materna que eu aprendi a reconhecer como uma máscara para algo muito mais calculado. Eu disse a eles não. Eu disse a eles de forma clara, calma e direta, que Leonardo não havia conquistado uma posição de gerência e que promovê-lo sem mérito minaria a confiança de cada funcionário que havia trabalhado duro para ganhar seu lugar na Clarion. Eu disse a eles que amava meu irmão, mas que minha empresa não era uma caridade familiar. O quarto ficou em silêncio. Meu pai me encarou. Minha mãe colocou a mão no braço de Leonardo e Leonardo. Pela primeira vez, levantou os olhos do prato e disse algo que nunca esquecerei. Ele disse: Você nem teria uma empresa se não fosse por esta família. Essas palavras pairaram no ar como fumaça. Eu encarei Leonardo do outro lado da mesa e esperei que ele explicasse o que queria dizer. Ele não elaborou. Ele apenas olhou para mim com uma espécie de certeza justa, como se tivesse dito algo tão óbvio que não precisava de mais explicações. Minha mãe estendeu a mão e apertou a dele. Meu pai acenou lentamente com a cabeça, como se Leonardo tivesse falado alguma verdade profunda. Empurrei minha cadeira para trás da mesa e perguntei diretamente a ele: O que exatamente você contribuiu, Leonardo? Que parte das sistemas médicos Clarion você construiu? Você escreveu uma única linha de código. Você fechou um único negócio. Você ficou acordado até às 3 da manhã, consertando uma queda de servidor, porque um cliente em Minas Gerais não conseguia acessar os prontuários dos pacientes. Você hipotecou seu futuro em uma ideia em que ninguém acreditava. Minha mãe me interrompeu. Ela disse: Mariana, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que nós te criamos. Nós te demos um lar. Nós te apoiamos. Tudo o que você é vem desta família. A implicação era clara. Eles acreditavam que, por terem me alimentado e abrigado quando criança, tinham direito aos frutos de tudo o que eu havia construído como adulta.
O ato de parentalidade básica de fazer o mínimo do que se supõe que se faça quando se traz uma criança ao mundo. Havia-lhes comprado uma participação acionária em toda a minha vida. Saí daquele jantar sem terminar minha comida. Dirigi para casa, para meu apartamento em São Paulo, e sentei no escuro por um longo tempo. Não chorei. Eu havia parado de chorar por causa dos meus pais há muito tempo. Em vez disso, senti algo endurecer dentro de mim. Algo que era macio e complacente e disposto a ceder finalmente se calcificou em algo rígido e permanente. Percebi que nenhuma quantidade de sucesso jamais mudaria a dinâmica. Não importava quão alto eu subisse, eles sempre me veriam como um recurso a ser redirecionado para Leonardo. Eu não era a filha deles que havia construído algo extraordinário. Eu era a máquina que deveria produzir oportunidades para o filho deles. Na manhã seguinte, liguei para Ricardo Fontes. Contei-lhe tudo. O jantar, a conversa o ano carregando Leonardo a narrativa crescente que meus pais estavam construindo em torno dele. Ricardo ouviu sem interromper, que era uma das coisas que eu mais valorizava nele. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: Mariana, eu vi você construir esta empresa do nada. Você é uma das pessoas mais capazes com quem já trabalhei. Mas você tem um ponto cego, e ele tem exatamente a forma da sua família. Ele me disse para proteger a empresa primeiro e resolver os sentimentos depois. Ele me disse que se eu permitisse que o direito familiar se infiltrasse na governança da empresa, isso apodreceria a fundação por dentro. Levei seu conselho a sério. Nos meses seguintes, fiz algumas mudanças estruturais. Formalizei os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe, incluindo Leonardo, com documentação clara e benchmarks de desempenho. Fortaleci a autoridade do conselho e dei a eles maior supervisão sobre quaisquer decisões de nível executivo. Atualizei os estatutos da empresa para exigir um voto de supermaioria do conselho para quaisquer mudanças nos cargos executivos. Não foram movimentos dramáticos, foram o tipo de fortificações silenciosas e deliberadas que um fundador faz quando sente uma tempestade no horizonte, mas ainda não sabe de que direção ela virá. Leonardo continuou em seu papel administrativo pelo resto de 2022 e em 2023. Ele era adequado, não bom, não terrível. Apenas adequado o suficiente para evitar qualquer ação formal. Ele se acomodou no meio confortável da empresa, recebendo um salário, participando de reuniões, contribuindo com o mínimo e gastando o resto de sua energia construindo relacionamentos. Era aqui que Leonardo realmente se destacava, não em fazer o trabalho, mas em fazer as pessoas sentirem que ele era importante. Ele almoçava com todo mundo. Ele se lembrava dos aniversários. Ele organizou a festa de fim de ano e garantiu que houvesse boa música e comida decente. As pessoas gostavam dele e, lenta, sutilmente, quase imperceptivelmente, ele começou a se posicionar como algo mais do que um coordenador administrativo. Comecei a ouvir coisas, pequenas coisas no início. Um novo funcionário mencionou que Leonardo se apresentou como estando em um cargo de liderança. Um fornecedor disse a Juliana que Leonardo se apresentou como chefe de operações do cliente durante uma ligação. Um cliente do Paraná me enviou um e-mail diretamente para dizer que Leonardo havia dito a eles que assumiria um papel maior na empresa e que eles deveriam direcionar as futuras comunicações através dele. Cada um desses incidentes por si só era menor. Juntos, eles formavam a imagem de um homem construindo cuidadosa e metodicamente uma identidade falsa dentro da organização. Eu o confrontei em fevereiro de 2023. Chamei-o em meu escritório e fechei a porta. Eu disse a ele que havia recebido múltiplos relatos dele deturpando seu papel para clientes, fornecedores e funcionários. Eu disse a ele que isso não era apenas inadequado, mas potencialmente prejudicial para a empresa e que precisava parar imediatamente. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: Eu só estava tentando ajudar, Mariana. As pessoas querem saber que há um plano para o futuro da empresa. Elas querem saber que há sucessão.
Sucessão. Essa palavra me atingiu como um tapa. Eu tinha 34 anos. Eu estava em perfeita saúde. Eu nunca havia mencionado aposentadoria, ou dar um passo para trás, ou entregar a empresa a ninguém. E aqui estava meu irmão, de 30 anos, sentado em um emprego que eu lhe dei por culpa, plantando casualmente a ideia de que eu precisava ser sucedida, que minha empresa precisava de um próximo capítulo que não me incluísse no centro dele. Eu disse a ele que não havia plano de sucessão porque não havia necessidade de um. Eu disse a ele que a Clarion era minha empresa construída por minhas mãos e que o futuro da empresa era meu para determinar. Ele ergueu as duas palmas em um gesto de rendição simulada e disse: Ok, ok, relaxe, estou do seu lado. Mas o olhar em seus olhos contava uma história diferente. Era o mesmo olhar que ele me deu naquela mesa de jantar, quando disse que eu não teria uma empresa sem a família. Era o olhar de alguém que acreditava merecer o que eu tinha e estava simplesmente esperando o momento certo para pegá-lo. Após essa conversa, tomei uma decisão que provavelmente deveria ter tomado um ano antes. Comecei a documentar tudo. Cada deturpação, cada reclamação, cada instância de Leonardo ultrapassando sua autoridade real. Mantive uma pasta privada em um drive seguro organizada por data, com capturas de tela e-mails e relatos escritos de funcionários e clientes que haviam relatado problemas. Cândida Pires me ajudou a construir um registro formal que era a prova de falhas e completo. Eu não estava construindo um caso para demitir meu irmão, ainda não. Eu estava construindo um muro de evidências atrás do qual eu poderia me apoiar se a situação escalasse além de jantares desconfortáveis e confrontos estranhos. Durante a primavera e o verão de 2023, meus pais aumentaram a pressão. As ligações se tornaram mais frequentes e mais diretas. Meu pai começou a se referir ao futuro da empresa de maneiras que deixavam claro que ele vinha conversando com Leonardo regularmente e absorvendo sua versão da realidade. Ele uma vez me disse que uma empresa como a Clarion precisava de uma liderança nova a cada poucos anos para se manter competitiva. Minha mãe adotou uma abordagem diferente. Ela começou a me fazer sentir culpada por Leonardo, dizendo que ele se sentia desvalorizado e subestimado, dizendo que ele lhe disse que às vezes chorava depois do trabalho porque eu não acreditava nele. Se isso era verdade ou fabricado, eu não sabia, mas a manipulação emocional era implacável. Em agosto de 2023, algo aconteceu que mudou a trajetória de tudo. Leonardo passou por cima de mim e contatou 3 membros do conselho de administração. Não, Ricardo. Ele sabia que não deveria abordar Ricardo, mas 3 dos outros 5 membros do conselho, pessoas que não conheciam Leonardo bem e que poderiam ser suscetíveis a um discurso encantador. Ele os levou para almoçar separadamente e apresentou o que chamou de uma visão de crescimento para a Clarion. Ele disse a eles que a empresa precisava de uma presença mais forte no mercado, precisava expandir mais agressivamente e precisava de uma liderança mais colaborativa e menos, em suas palavras, controladora. Ele nunca disse diretamente que deveria ser CEO. Ele era mais esperto do que isso. Ele simplesmente pintou um quadro de um futuro em que a empresa era administrada de forma diferente e deixou que eles preenchessem as lacunas. Descobri sobre essas reuniões porque um dos membros do conselho, uma mulher chamada Celina Park, me ligou imediatamente após seu almoço com Leonardo. Celina era uma ex-administradora hospitalar que estava no conselho há 2 anos. Ela me contou tudo. Ela me disse que Leonardo tinha sido articulado e persuasivo e claramente havia ensaiado seus pontos. Ela me disse que ele havia trazido um documento impresso, delineando suas mudanças propostas completo, com projeções de receita que ela suspeitava que ele não havia criado. E ela me disse que ele havia mencionado casualmente que nossos pais apoiavam totalmente sua visão e estavam preparados para ajudar a facilitar uma transição. Uma transição. Meu irmão estava planejando um golpe. Não com força ou autoridade legal, porque ele não tinha nenhuma, mas com charme e narrativa
e a construção lenta e paciente de uma história em que ele era o herdeiro natural de algo que nunca havia conquistado. Agradeci a Celina e pedi que mantivesse nossa conversa confidencial. Então liguei para Ricardo Fontes. Quando lhe contei o que havia acontecido, houve uma longa pausa na linha. Então ele disse, com aquela voz calma e medida dele: Mariana, é hora de parar de gerenciar isso e começar a confrontá-lo. Você construiu esta empresa. Não deixe ninguém tirá-la de você enquanto você ainda está segurando a porta aberta para eles. Passei as 2 primeiras semanas de setembro de 2023 no estado mais focado da minha vida. Não era o tipo de foco que eu tinha quando estava construindo a Clarion. Aquilo tinha sido impulsionado pela paixão e pela possibilidade. Isso era diferente. Era o foco de alguém que percebeu que a maior ameaça a tudo o que ela havia construído não era um concorrente, ou uma crise de mercado, ou um produto fracassado. Era sua própria família. Reuni-me com cada membro do conselho individualmente, não em restaurantes ou cafés, mas na sala de conferências do nosso escritório na Paulista, com a porta fechada e as luzes acesas, e tudo registrado na ata da reunião. Expus a situação com total transparência. Mostrei a eles o histórico documentado do desempenho de Leonardo, as deturpações que ele fez a clientes e fornecedores, as reuniões não autorizadas que ele conduziu com membros do conselho e a pressão crescente de meus pais. Apresentei tudo sem emoção, sem editorializar, sem pedir simpatia. Simplesmente mostrei a eles os fatos e deixei que os fatos falassem. Ricardo participou de todas essas reuniões. Ele sentou-se na ponta da mesa e disse muito pouco, mas sua presença comunicou tudo. Isso era sério. Isso era documentado. Isso não era uma briga de família sendo ventilada inadequadamente. Era uma questão de governança que exigia a atenção total do conselho. O conselho respondeu por unanimidade. Eles emitiram uma resolução formal me afirmando como CEO e acionista majoritária, reafirmando o estatuto que exigia um voto de supermaioria para quaisquer mudanças nos cargos executivos e adicionando uma nova provisão que proibia qualquer funcionário de se apresentar em uma capacidade além de sua função documentada. A resolução também incluía uma cláusula afirmando que qualquer tentativa de contornar a estrutura de governança da empresa, através de comunicações não autorizadas com membros do conselho, seria considerada motivo para demissão imediata. Entreguei uma cópia desta resolução a Leonardo pessoalmente em meu escritório com Cândida Pires, presente como testemunha. Eu o observei ler. Observei seu rosto passar por confusão. Depois, irritação. Depois, algo mais sombrio. Ele colocou o papel na minha mesa e disse: Você está cometendo um erro. Eu disse a ele que o único erro que cometi foi não ter feito isso antes. Ele se levantou, abotoou o paletó e saiu sem outra palavra. Naquela noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Ela estava chorando. Ela me disse que Leonardo tinha ido para a casa deles tremendo e chateado, e tinha dito a eles que eu o havia humilhado na frente de uma colega. Ela disse que eu era cruel. Ela disse que eu era vingativa. Ela disse que eu estava punindo meu próprio irmão porque não suportava vê-lo ter sucesso. Deixei-a terminar. Então eu disse: Mãe, eu te amo. Mas se o Leonardo quer ter sucesso, ele precisa realmente fazer o trabalho. E esta empresa não é uma herança de família. Eu a construí, cada pedaço dela, e eu a protegerei. Ela desligou na minha cara. Meu pai não ligou. Ele nunca ligava quando as coisas estavam realmente difíceis. Ele terceirizava todo o confronto emocional para minha mãe, da mesma forma que havia terceirizado toda a responsabilidade por Leonardo para mim. Nos meses seguintes, uma trégua desconfortável se estabeleceu sobre a família. Leonardo continuou a trabalhar na Clarion, mas manteve a cabeça baixa. Ele participava de reuniões, completava suas tarefas designadas e parou de se apresentar como algo além do que era. Meus pais e eu entramos em um período de contato mínimo, mensagens de texto aqui e ali.
uma ligação formal nos feriados, o calor. O pouco que havia tinha sumido. Mas por baixo daquela trégua, algo estava se construindo. Eu podia sentir isso da mesma forma que se sente uma mudança na pressão do ar antes de uma tempestade. Meus pais não eram do tipo que aceitava a derrota. Eles eram do tipo que se reagrupava, recalibrava e tentava novamente por um ângulo diferente. E Leonardo, apesar de sua conformidade superficial, tinha aquela mesma determinação silenciosa que eu vi em seus olhos quando ele falou sobre sucessão. Ele não havia desistido. Ele estava esperando. Em janeiro de 2024, a Clarion atingiu um marco importante. Cruzamos a marca de 3.000 clientes e nossa receita anual atingiu 110 milhões de reais. Eu havia reinvestido pesadamente na plataforma, adicionando integração de telesaúde, agendamento assistido por EA e um conjunto de ferramentas de análise que dava às pequenas clínicas o tipo de insights de dados que antes apenas grandes redes hospitalares podiam pagar. A imprensa do setor começou a nos notar. Um perfil na revista Tech Saúde chamou a Clarion de uma das empresas mais silenciosamente disruptivas em tecnologia de saúde. Fui convidada para palestrar em uma conferência em Florianópolis e outra em Belo Horizonte. A empresa estava prosperando e cada pedaço disso era por causa da equipe que eu montei e da visão pela qual lutei. Meus pais vieram ao escritório novamente em fevereiro. Eles disseram que queriam ver o novo espaço, porque havíamos expandido recentemente para a sala adjacente para acomodar nossa equipe crescente. Minha mãe trouxe uma lasanha que ela apresentou na recepção como uma oferenda de paz. Meu pai apertou a mão dos funcionários e fez perguntas educadas, mas genéricas, sobre o trabalho deles. Leonardo os guiou como se estivesse dando um tour por sua própria casa. Eu observei do meu escritório. Observei minha mãe colocar o braço no ombro de Leonardo enquanto ele apontava para a nova sala de servidores. Observei meu pai acenar com aprovação enquanto Leonardo descrevia recursos da plataforma que ele não teve participação na construção. Observei-os construir em tempo real. A narrativa em que queriam acreditar. A narrativa em que isso era uma conquista familiar, em que Leonardo era parte integrante, em que meu papel era compartilhado, diluído, tornado comum. Após o tour, eles vieram ao meu escritório. Meu pai sentou-se e disse: Mariana, a empresa está incrível. Você fez um trabalho maravilhoso. Esperei, porque os elogios do meu pai sempre vinham com um rabo. Ele continuou: Estivemos pensando. Leonardo realmente amadureceu no último ano. Ele tem sido responsável. Ele manteve a cabeça baixa. Achamos que pode ser hora de reconsiderar dar a ele uma posição de liderança. Algo com um título. Algo que reflita seu compromisso. Perguntei que título eles tinham em mente. Meu pai olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para Leonardo, que estava parado na porta. E Leonardo, com uma cara séria, disse: Diretor de Operações COO. Eu quase ri, não porque fosse engraçado, mas porque a audácia era tão enorme que meu cérebro não conseguiu processá-la como uma declaração séria. COO de uma empresa de 110 milhões de reais. Um homem que esteve em um plano de melhoria de desempenho há menos de 2 anos. Um homem que nunca gerenciou uma única pessoa, nunca supervisionou um único departamento. Nunca tomou uma única decisão estratégica em toda a sua carreira. E eles queriam que eu o tornasse a segunda pessoa mais poderosa na Clarion. Eu disse não. Eu disse com firmeza e sem hesitação. E com todo o peso de cada documento daquela pasta segura por trás disso. Eu disse a eles que a posição de COO seria preenchida se e quando o conselho e eu determinássemos que era necessário e que seria preenchida com um candidato qualificado através de um processo de busca profissional. Eu disse a eles que Leonardo era bem-vindo para continuar em seu cargo atual desde que seu desempenho atendesse às expectativas, mas que ele não estava sendo considerado para nenhuma posição de liderança. Meu pai se levantou. Ele não gritou.
Ele não bateu o punho na mesa. Ele fez algo pior. Ele olhou para mim com aquela decepção fria e medida, o tipo de olhar projetado para fazer você se sentir pequeno. E ele disse: Sabe, Mariana, sua mãe e eu sempre nos preocupamos que o sucesso a mudaria. Acho que estávamos certos. Eles saíram os três juntos. E eu sentei no meu escritório, olhei para a parede e senti o peso de algo que eu carregava a vida inteira sem nunca ter nomeado. Não era apenas o favoritismo deles, era a completa incapacidade deles de me ver como uma pessoa separada do que eu poderia fornecer. Eu não era a filha deles. Eu era um ativo, e quando o ativo se recusava a funcionar como dirigido, o ativo era defeituoso. Nas semanas que se seguiram, mergulhei no trabalho com ainda mais intensidade. Estávamos nos preparando para uma grande atualização de produto. Estávamos negociando uma parceria com um provedor regional de seguro de saúde. Estávamos contratando 15 novos funcionários. Eu não tinha tempo nem largura de banda emocional para a política familiar. Contei a Kendi, Juliana e Décio o que havia acontecido não para fofocar, mas porque eles eram minha equipe de liderança, e eles mereciam saber que minha família estava tentando ativamente instalar meu irmão não qualificado na diretoria. Todos os três expressaram o mesmo sentimento em palavras diferentes. Eles estavam comigo. Eles estavam com a empresa. E não aceitariam uma mudança de liderança impulsionada pelo nepotismo. Esse apoio significou tudo, porque o que estava por vir era algo que eu nunca poderia ter previsto não em seu escopo, não em sua ousadia, não em seu puro e impressionante desrespeito por tudo o que eu era e tudo o que eu havia feito. Em novembro de 2024, minha mãe me ligou. Sua voz estava leve, quase eufórica. Ela me disse que a família estava planejando uma celebração. Uma grande. Ela disse que meu pai queria honrar o sucesso da Sistemas Médicos Clarion e o papel da família Oliveira na sua construção. Ela disse que eles haviam alugado o grande salão de festas do Vinedo Country Club e estavam convidando amigos, parentes, colegas e membros da comunidade. Ela disse que a lista de convidados já estava em 150 pessoas. Eu estava desconfiada, mas também cansada. Cansada de lutar. Cansada de ser aquela que sempre dizia não. Cansada de ser escalada como a vilã em uma história que eu não havia escrito. Então perguntei a ela para que exatamente era a celebração. Ela disse: para a empresa Mariana, por tudo que esta família conquistou. Perguntei se me pediriam para discursar. Ela disse: claro, você estará lá. Você faz parte da família. Tei, que ela não respondeu à minha pergunta. Mas eu disse tudo bem. Eu disse que iria. Disse a mim mesma que era apenas uma festa, apenas um jantar. Apenas meus pais, buscando glória refletida, o que era algo que eu já havia aprendido a tolerar. A data foi marcada para 14 de março de 2025. Marquei no meu calendário e não pensei muito sobre isso nas semanas seguintes. Eu deveria ter pensado mais. O primeiro sinal de que a celebração era algo diferente do que minha mãe havia descrito veio no final de fevereiro, quando recebi uma ligação da minha prima Débora Reis. Débora morava em Jundiaí e trabalhava como assistente jurídica. Não éramos especialmente próximas, de altamente bem, mas sempre fomos honestas uma com a outra da maneira que primas que cresceram, vendo a mesma disfunção familiar, costumam ser. Ela me disse que havia recebido um convite para o evento no Vinedo Country Club e que a redação lhe pareceu incomum. Ela leu para mim por telefone. Dizia: a família Oliveira tem o prazer de convidá-lo para uma noite especial celebrando o futuro da Sistemas Médicos Clarion e um anúncio emocionante sobre sua liderança. Pedi a ela para ler essa última parte novamente. Um anúncio emocionante sobre sua liderança. Meu sangue gelou. Perguntei a Débora quem havia enviado o convite. Ela disse que veio da minha mãe com um endereço de remetente na casa da Rua das Bétulas.
Perguntei se ela tinha ouvido mais alguma coisa, algum boato, algum detalhe sobre o que esse anúncio poderia ser. Ela disse que não, mas que o tom do convite fazia parecer que alguém estava sendo promovido ou recebendo um novo título. Ela fez uma pausa e depois disse: Mariana, por favor, me diga que eles não estão fazendo o que eu acho que estão fazendo. Eu disse a ela que não sabia, mas eu sabia. Naquele lugar silencioso e certo dentro de mim, onde aprendi a ler minha família como um mapa meteorológico, eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. Liguei para minha mãe naquela noite. Mantive minha voz firme. Perguntei a ela sobre a redação do convite. Ela desconversou. Disse que era apenas algo festivo, algo para fazer o evento parecer importante. Perguntei-lhe diretamente se haveria um anúncio sobre a liderança na Clarion. Ela disse: Mariana, não pense demais nisso. É uma festa. Vamos apenas ter uma noite agradável. A evasão confirmou tudo. Ela não podia dizer não porque não queria mentir, e não podia dizer sim porque sabia que eu impediria. Liguei para Ricardo em seguida. Li para ele a redação do convite. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse: Mariana, quero que me ouça com atenção. O que quer que eles estejam planejando, eles não podem fazer nada sem o conselho. Eles não têm autoridade. Eles não têm base legal. Eles podem dar uma festa e dizer o que quiserem, mas palavras em um pódio não mudam os estatutos de uma corporação. Eu o ouvi e acreditei nele, mas também entendi algo que Ricardo, com toda a sua genialidade, não apreciava totalmente. Não se tratava de autoridade legal. Tratava-se de narrativa. Se meus pais ficassem na frente de 150 pessoas e anunciassem Leonardo como o novo líder da Clarion, a verdade de sua posição real não importaria. A história estaria lá fora. A percepção estaria definida. E a percepção nos negócios tem uma gravidade própria. Nas 2 semanas seguintes, fiz algo que parecia antinatural, mas necessário. Não fiz nada visível. Não liguei para meus pais novamente. Não confrontei Leonardo. Não enviei uma notificação extrajudicial, nem ameacei com ação legal. Fui trabalhar todos os dias, liderei minha equipe. Atingi nossas metas trimestrais e me preparei para a atualização do produto que lançaríamos em abril. Na superfície, eu estava calma. Por baixo, eu estava construindo algo. Liguei para Ricardo e disse que o queria no evento não como convidado, mas como presidente do conselho em sua capacidade oficial, preparado para fazer uma declaração se necessário. Ele concordou sem hesitar. Ele me disse que traria o contrato social da empresa, a resolução do Conselho de setembro de 2023 e a documentação de governança mais recente. Ele disse: se eles querem jogar o jogo do anúncio, vamos jogá-lo com fatos. Também liguei para Décio, Juliana e Kendi. Contei a eles o que acreditava que iria acontecer e pedi que estivessem presentes também. Não como executores, mas como testemunhas. Como membros da equipe de liderança da Clarion, que poderiam falar sobre a realidade de como a empresa era administrada e quem realmente a administrava. Todos os três concordaram imediatamente. Juliana disse algo que nunca esqueci. Ela disse: Mariana, eu vi você carregar esta empresa nas costas por mais de uma década. Eu estarei lá. E se alguém tentar entregá-la a alguém que não a construiu, terá que passar por mim primeiro. Nos dias que antecederam 14 de março, também tomei uma precaução que esperava nunca ter que tomar. Reuni-me com um advogado corporativo chamado Vitor Trajano, sócio de um escritório em São Paulo, especializado em disputas de governança e direitos dos acionistas. Mostrei-lhe tudo. A documentação, as resoluções do conselho. O contato não autorizado de Leonardo com membros do conselho, a redação do convite. Vitor revisou tudo e me disse que minha posição era irrefutável. Eu era a acionista majoritária, a fundadora e a CEO em exercício. Ninguém poderia me remover ou instalar um novo executivo sem um voto de supermaioria do conselho.
e o conselho já havia afirmado seu apoio à minha liderança. Ele me disse que se meus pais ou Leonardo fizessem um anúncio público que deturpasse a liderança da empresa, eu poderia buscar ação legal por difamação, interferência ilícita e uso não autorizado da identidade corporativa. Ele preparou um rascunho de carta nesse sentido e me disse para mantê-la na minha bolsa na noite do evento. 14 de março chegou. O tempo estava frio e claro. Passei a manhã no escritório revisando um acordo de parceria com uma empresa de benefícios farmacêuticos. Almocei na minha mesa. Respondi e-mails. Aprovei os wireframes finais para o novo painel de análise. Fiz tudo o que normalmente fazia porque me recusei a deixar a noite que se aproximava consumir o dia. Às 17h30 fui para casa e me troquei vestindo um terno cinza chumbo com uma blusa branca. Escolhi a roupa deliberadamente, nem muito formal, nem muito casual, autoritária, sem ser agressiva. Coloquei a carta de Vitor Trajano na minha bolsa. Verifiquei meu telefone. Havia uma mensagem de Ricardo que dizia simplesmente: "Vejo você lá." E uma mensagem de Juliana que dizia: "Estamos a caminho." Respirei fundo. Uma vez, olhei para mim mesma no espelho e disse em voz alta: "Você construiu isso. Cada pedaço. Ninguém vai tirar." Dirigi até o Vinedo Country Club. O estacionamento já estava cheio. Pude ver, através das altas janelas do salão, que o local estava lotado. Havia toalhas de mesa brancas, flores, um pequeno palco com um microfone e uma faixa. Não consegui ler a faixa do lado de fora, mas pude ver que era grande e impressa profissionalmente. Meu estômago se contraiu. Entrei pela entrada lateral, não pelas portas principais. Escolhi a entrada lateral deliberadamente porque queria ver o salão antes que o salão me visse. Queria entender o palco que havia sido montado antes de decidir como me posicionar nele. O salão estava quente e barulhento. Havia mesas redondas com lugares marcados. Havia garçons circulando com bandejas de aperitivos. Havia um pequeno bar no canto. Reconheci rostos, tias, tios, primos, vizinhos da Rua das Bétulas. Algumas pessoas que conhecia de eventos de negócios locais, e vi meus pais. Minha mãe estava com um vestido roxo escuro. Meu pai estava de blazer e gravata. Eles estavam perto do palco, cumprimentando as pessoas, sorrindo, gesticulando em direção à frente da sala com a energia específica de anfitriões que planejaram algo grandioso. Olhei para a faixa. Estava montada atrás do pedestal do microfone, esticada na parte de trás do palco. Lia-se, em grandes letras douradas, sobre um fundo azul marinho: Sistemas Médicos, Clarion, um novo capítulo. Abaixo disso, em texto um pouco menor, apresentando Leonardo Oliveira, diretor executivo CIO. Li 2 vezes, depois uma terceira vez. Diretor executivo. Não CUO. Não algum título inventado. CIO. Meu título. Eles não estavam tentando dar a Leonardo um papel ao meu lado. Estavam tentando me substituir. Na frente de 150 pessoas com uma faixa e um microfone e uma sala cheia de testemunhas. Eles haviam planejado uma coroação e nem sequer me disseram para que era. Dei mais um passo para dentro da sala e me encostei na parede perto do fundo. Agora eu podia ver Leonardo. Ele estava na frente usando um terno azul marinho escuro que lhe caía perfeitamente. Ele estava apertando mãos. As pessoas o parabenizavam. Ele sorria, aquele sorriso largo e fácil dele, aceitando as palavras como se as tivesse merecido. Alguém lhe entregou uma taça de champanhe. E ele a ergueu, e as pessoas ao seu redor riram e aplaudiram. Minha mãe bateu no microfone. A sala começou a se aquietar. Ela agradeceu a todos por virem. Ela falou sobre a família Oliveira e seus valores: trabalho duro, lealdade e união. Ela falou sobre a Sistemas Médicos Clarion e como ela e Geraldo estavam orgulhosos do que ela havia se tornado. E então ela disse as palavras que eu sabia que estavam vindo, mas que ainda pareciam uma lâmina entre minhas costelas.
Ela disse: Esta noite estamos emocionados em anunciar que nosso filho Leonardo Oliveira estará assumindo o cargo de diretor executivo na Sistemas Médicos Clarion. A sala explodiu. As pessoas aplaudiram. As pessoas se levantaram. Leonardo deu um passo à frente. Abraçou minha mãe, apertou a mão do meu pai e pegou o microfone. Eu não me movi. Fiquei no fundo da sala, com os braços ao lado do corpo, e observei meu irmão agradecer a meus pais por acreditarem nele. Ele falou sobre o futuro da empresa. Ele falou sobre expansão, inovação e novos mercados. Ele usou palavras como sinergia e escalabilidade. Palavras que ele claramente havia memorizado do documento impresso que uma vez mostrou aos membros do conselho. Ele estava atuando e o público estava comprando. Então as portas principais do salão se abriram e Ricardo Fontes entrou. Ricardo não se apressou. Ele não invadiu como um homem procurando briga. Ele atravessou aquelas portas duplas da mesma forma que fazia tudo, com a calma lenta e deliberada de alguém que entendia exatamente o peso de sua presença. Ele usava um terno escuro com uma gravata bordô. Seu cabelo prateado estava penteado para trás. Ele segurava uma pasta de couro sob o braço esquerdo e, no momento em que as pessoas o notaram, a energia na sala começou a mudar. Algumas cabeças se viraram primeiro, depois mais. Então, os sussurros começaram. Ricardo Fontes não era uma celebridade, mas em certos círculos do mundo da tecnologia médica na comunidade empresarial de São Paulo, ele era conhecido. Ele havia estado nos conselhos de 4 empresas nos últimos 20 anos. Ele havia sido perfilado na revista Exame 2 vezes. Ele havia discursado no Summit Econômico do governador. As pessoas o conheciam, e as pessoas que o conheciam também sabiam de uma coisa muito importante. Ele era o presidente do Conselho de Administração da Sistemas Médicos Clarion. Leonardo ainda estava no microfone. Ele estava no meio de uma frase algo sobre otimização de operações quando notou a mudança de atenção. Ele pausou. Ele olhou para o fundo da sala e, quando viu Ricardo, seu sorriso vacilou. Apenas por um segundo, o suficiente para eu ver de onde eu estava. Ricardo subiu pelo corredor central entre as mesas. As pessoas moveram suas cadeiras para deixá-lo passar. A sala ficava mais silenciosa a cada passo que ele dava. Quando ele chegou à frente, o único som era o leve tilintar de copos do bar. Meu pai deu um passo à frente. Ele estendeu a mão e disse: Ricardo, bem-vindo. Que bom que você pôde vir. Sua voz estava tensa. Minha mãe estava um pouco atrás dele, seu sorriso congelado, seus olhos procurando algo pela sala. Talvez por mim, talvez por uma saída. Ricardo apertou a mão do meu pai educadamente. Então ele se virou para a sala. Ele não pediu o microfone. Ele não precisava. Quando Ricardo Fontes ficava na frente de uma sala e abria a boca, as pessoas ouviam. Ele disse: Boa noite. Meu nome é Ricardo Fontes. Sou o presidente do Conselho de Administração da Sistemas Médicos Clarion e sirvo nessa capacidade nos últimos 5 anos. Estou aqui esta noite porque fui informado de um anúncio que foi apresentado a este público e acredito que é importante que os fatos sejam claramente declarados. A sala estava completamente silenciosa. A sala estava completamente. Eu podia ouvir o zumbido das luzes do teto. Ele continuou. A Sistemas Médicos Clarion é uma corporação de capital fechado com uma estrutura de governança definida. A nomeação de um diretor executivo ou qualquer mudança na liderança executiva requer um voto formal do Conselho de Administração. Um voto de supermaioria. Especificamente, nenhum voto desse tipo ocorreu. Nenhum voto desse tipo foi proposto e nenhum voto desse tipo foi solicitado por qualquer membro do Conselho. O anúncio feito aqui esta noite não é autorizado pelo Conselho, não é sancionado pela empresa e não tem qualquer validade legal. Observei a sala absorver isso. Observei os rostos dos convidados passarem por confusão
desconforto e uma lenta compreensão. Observei meu tio Raimundo baixar o copo. Observei minha prima Débora colocar a mão sobre a boca. Observei dois dos meus vizinhos da Rua das Bétulas trocarem um olhar que dizia: algo está muito errado aqui. Ricardo abriu sua pasta e tirou uma única folha de papel. Ele a ergueu para que a sala pudesse ver embora ninguém estivesse perto o suficiente para ler. Ele disse: esta é uma cópia da resolução do Conselho aprovada em setembro de 2023, que afirma Mariana Oliveira como fundadora acionista majoritária e diretora executiva da Sistemas Médicos Clarion. Esta resolução permanece em pleno vigor. Não houve mudança. Não haverá mudança sem o processo adequado. Ele colocou o papel na beira do palco e disse: quero ser muito claro. Mariana Oliveira construiu esta empresa. Ela a concebeu. Ela programou a primeira versão de sua plataforma. Ela assinou seu primeiro cliente. Ela contratou seu primeiro funcionário. Ela a fez crescer de um kitnet em São Paulo para uma organização que atende mais de 3.000 consultórios médicos e emprega quase 100 pessoas. Isso não é uma questão de opinião. É uma questão de fato documentado e verificável. Ele fez uma pausa. Ele olhou para Leonardo, que estava ao lado do palco com o microfone ainda na mão, seu rosto pálido. Ele olhou para meus pais, que estavam juntos. Minha mãe agarrando o braço do meu pai, e então Ricardo disse algo que levarei comigo para o resto da vida. Ele disse: uma celebração familiar é uma coisa maravilhosa, mas o que aconteceu esta noite não foi uma celebração. Foi uma tentativa de transferir publicamente o controle de uma empresa sem o conhecimento ou o consentimento da pessoa que a construiu e que legalmente a possui. Isso não é algo que eu vou tolerar e permitir que não seja abordado. Ele se afastou da frente da sala. Ele não se sentou. Ele ficou de lado, perto da parede, e cruzou as mãos na frente dele. O silêncio que se seguiu foi o silêncio mais alto que já ouvi. Então Leonardo falou. Sua voz falhou um pouco. Ele disse: isso era para ser um evento de família. Ricardo, com todo o respeito, isso é um assunto de família. E Ricardo, sem perder o ritmo, disse: quando um assunto de família envolve o anúncio não autorizado de uma mudança de CEO em uma empresa que tem o dever fiduciário de proteger, deixa de ser meramente um assunto de família. Meu pai deu um passo à frente. Ele estava com raiva agora. Eu podia ver na sua mandíbula cerrada e na tensão em seus ombros. Ele disse: Ricardo, não gosto que você venha ao nosso evento e envergonhe nosso filho. Convidamos essas pessoas aqui para celebrar, não para sermos sermoneados por um membro do conselho. Ricardo olhou para ele calmamente e disse: Geraldo, eu não fui convidado, mas estou aqui porque alguém precisava dizer a verdade. E a verdade é que Leonardo Oliveira não é o CEO da Sistemas Médicos Clarion. Mariana Oliveira é, e tem sido desde o dia em que a construiu do nada. Foi quando minha mãe se virou e olhou diretamente para mim. Ela me encontrou no fundo da sala, nossos olhos se encontraram através do comprimento do salão sobre as cabeças de 150 convidados, sobre os destroços da noite que ela havia planejado tão cuidadosamente. Ela olhou para mim com uma expressão que não era raiva e não era tristeza. Era acusação. Como se eu tivesse feito isso com ela, como se minha recusa em entregar o trabalho da minha vida fosse um ato de violência contra a família. Mantive seu olhar. Não desviei. Não amoleci. Não lhe dei o pedido de desculpas que ela estava procurando. Depois de um longo momento, ela olhou para baixo. As pessoas começaram a murmurar. Pequenas conversas surgiram pela sala. Alguns convidados se levantaram de suas mesas e foram em direção à saída. Outros ficaram sentados congelados, sem saber o que fazer. A noite se abriu como uma falha geológica e todos na sala estavam tentando descobrir de que lado dela estavam. Leonardo colocou o microfone no palco com um baque. Ele caminhou em direção aos meus pais, disse algo que não pude ouvir.
e os três se moveram para o lado da sala, perto de um conjunto de janelas com cortinas. Eles estavam amontoadados, uma unidade como sempre foram. Os três contra o mundo. Os três contra mim. Eu não fui até eles. Em vez disso, caminhei até Ricardo. Ele olhou para mim e disse baixinho: Você está bem? Eu disse sim. Era quase verdade. Ele me disse que Candy, Juliana e Décio estavam do lado de fora, no saguão, que chegaram logo atrás dele, mas ficaram para trás para deixá-lo lidar com a declaração formal. Ele disse que estavam prontos para entrar se eu precisasse deles. Eu disse a ele para pedir que ficassem onde estavam por enquanto. Essa parte era minha. Fui para a frente da sala. Não peguei o microfone. Fiquei onde Ricardo havia ficado e esperei até que os murmúrios cessassem e olhos suficientes estivessem em mim para saber que minha voz seria ouvida. E então eu falei. Eu disse: Meu nome é Mariana Oliveira. Tenho 36 anos. Sou a fundadora e CEO da Sistemas Médicos Clarion. Ocupo esse cargo desde que criei a empresa em 2008. Eu a construí sozinha. Eu a fiz crescer com a ajuda de uma equipe extraordinária. E estou aqui esta noite porque minha própria família decidiu dar uma festa para dar minha empresa a alguém que não a construiu. Fiz uma pausa. A sala estava quieta. Eu disse: Eu amo meu irmão. Eu amo meus pais. Mas amor não significa rendição. E família não significa que você pode pegar o que outra pessoa construiu só porque compartilha um sobrenome. Não vim aqui esta noite para fazer uma cena. Vim aqui porque minha mãe me disse que era uma celebração. Ela não me disse que era uma transferência de poder. Olhei para Misha faixa atrás de mim. Virei-me para a sala e disse: Aquela faixa não é real. Aquele anúncio não é real. A única coisa que é real é o trabalho. E o trabalho tem meu nome não porque me foi dado, mas porque eu o conquistei. Afastei-me do palco. A sala exalou. Saí do salão pelas portas principais e fui para o saguão onde Candy, Juliana e Décio estavam esperando. Eles estavam em um semicírculo perto da entrada com os casacos ainda vestidos, os rostos tensos de preocupação. Juliana deu um passo à frente primeiro e colocou a mão no meu braço. Ela não disse nada. Não precisava. Décio puxou uma cadeira de uma pequena mesa perto do guarda-volumes e gesticulou para que eu me sentasse. Candy me entregou uma garrafa de água. Fiquei sentada lá por um longo tempo, talvez 10 minutos, talvez 20. Dentro do salão eu podia ouvir os sons abafados do evento se dissolvendo. Cadeiras arrastando vozes baixas e confusas, o barulho de pratos sendo limpos por funcionários que não tinham ideia para que tipo de noite haviam se inscrito. Alguns convidados saíram pelo saguão, alguns me dando acenos constrangidos, alguns evitando o contato visual completamente. Minha tia Patrícia, a irmã mais velha da minha mãe, parou na minha frente e disse: Mariana, eu não fazia ideia. Eu sinto muito. Agradeci a ela. Ela apertou meu ombro e saiu. Ricardo emergiu do salão cerca de 15 minutos depois de mim. Ele se aproximou do nosso grupo e disse: A sala já esvaziou quase toda. Seus pais e seu irmão saíram pela saída lateral há cerca de 5 minutos. Eles não falaram com ninguém na saída. Senti algo complicado com isso. Alívio, certamente, mas também uma dor vazia que eu não esperava. Apesar de tudo o que eles fizeram, uma pequena parte de mim esperava que minha mãe ou meu pai viessem me encontrar, dissessem algo, olhassem para mim e vissem sua filha não um obstáculo. Fomos a uma padaria 24 horas nós 5. Era um lugar na Marginal Pinheiros. O tipo de padaria clássica de São Paulo, com assentos de vinil e café que está na chapa há tempo demais. Sentamos em um canto e nos primeiros 20 minutos ninguém falou sobre o que tinha acabado de acontecer. Candy contou uma história sobre o jogo de futebol de sua filha. Juliana reclamou de um fornecedor que continuava enviando a fatura errada.
Décio falou sobre uma mudança no Código Tributário que ele estava estudando. Eles estavam me dando espaço, deixando-me respirar dentro de um momento que havia tirado todo o meu ar. Então Ricardo pousou sua xícara de café e disse: Mariana, precisamos discutir os próximos passos. Ele estava certo. A noite havia acabado, mas a situação não. Meus pais fizeram um anúncio público, um anúncio falso e não autorizado sobre a liderança de uma empresa real. Mais de 100 pessoas ouviram. Algumas delas eram contatos de negócios. Algumas delas eram membros da comunidade local que poderiam repetir o que ouviram para outros. A retratação veio rapidamente, mas as histórias têm impulso. A desinformação se espalha mais rápido que a correção. Precisávamos controlar a narrativa. Décio tomou notas em um guardanapo. Delineamos um plano. Primeiro, eu enviaria uma comunicação formal a todos os funcionários da Clarion. Na segunda-feira de manhã, reafirmando a atual estrutura de liderança e abordando qualquer confusão que pudesse surgir de rumores. Segundo, o Conselho emitiria uma declaração oficial esclarecendo que nenhuma mudança de liderança havia ocorrido ou estava sendo considerada. Terceiro, Ricardo contataria pessoalmente quaisquer membros do Conselho, investidores ou parceiros que pudessem ter ouvido sobre o evento para garantir que tivessem informações precisas. Quarto, eu consultaria Vitor Trajano sobre a possibilidade de mover uma ação legal contra Leonardo ou meus pais pelo uso não autorizado do nome e da marca da empresa. O quarto item era o mais difícil. Tomar uma ação legal contra sua própria família não é algo que se decide tomando café em uma padaria. Mas Vitor havia me preparado para essa possibilidade, e a carta na minha bolsa estava pronta se eu precisasse. Fui para casa naquela noite e sentei no chão da minha sala de estar, com as costas contra o sofá. Não acendi as luzes, não liguei a televisão. Apenas sentei lá no escuro e deixei todo o peso da noite se assentar sobre mim. Meus pais alugaram um salão de festas. Eles imprimiram uma faixa. Eles enviaram convites para 150 pessoas. Eles organizaram catering, assentos, um palco e um microfone. Eles planejaram cada detalhe de um evento projetado para me despojar da empresa que passei 17 anos construindo. E fizeram isso sem me dizer, sem me perguntar, sem sequer ter a decência de me olhar nos olhos e dizer: Mariana, é isso que queremos. Essa foi a parte que mais doeu. Não a traição em si, mas o planejamento por trás dela. As semanas e meses de montar silenciosamente um espetáculo público projetado para criar tanta pressão social que eu não teria escolha a não ser ceder. Eles transformaram o trabalho da minha vida em um brinde de festa surpresa para o meu irmão, e o fizeram com a total expectativa de que eu ficaria lá e aceitaria porque eu era Mariana, aquela que sempre aceitava as coisas. Meu telefone vibrou às 23h47 daquela noite. Era uma mensagem de Leonardo. Dizia: Você não precisava fazer isso. Você não precisava me humilhar na frente de todo mundo. E fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então digitei de volta: Eu não te humilhei, Leonardo. Você nunca foi CEO. Não havia nada para tirar. O anúncio era uma mentira. A única humilhação está na própria mentira. Ele não respondeu. Na manhã seguinte, sábado, meu pai me ligou. Sua voz era monótona e controlada do jeito que ficava quando estava furioso, mas não queria demonstrar. Ele me disse que o que aconteceu no evento foi inaceitável e que eu não tinha o direito de trazer um membro do conselho para uma reunião de família para minar meu irmão. Eu disse a ele que não era uma reunião de família. Era um evento público, em um clube com 150 convidados, e uma faixa anunciando uma mudança fraudulenta de CEO em uma empresa registrada. Eu disse a ele que ele e minha mãe não tinham autoridade para fazer aquele anúncio e que eles haviam potencialmente exposto a si mesmos e a Leonardo à responsabilidade legal. Ele ficou quieto por um momento. Então ele disse: Você realmente processaria sua própria família? Eu disse:
Eu realmente protegeria minha própria empresa. Ele disse: Isso não acabou, Mariana. E desligou. Passei o resto do fim de semana me preparando. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório cedo antes de todo mundo. Redigi a comunicação interna eu mesma. Era clara, profissional e livre de emoção. Afirmava que a liderança das sistemas médicos Clarion não havia mudado e não estava mudando que eu permanecia a fundadora e CEO e que qualquer informação em contrário era imprecisa e não autorizada. Agradeci à equipe por sua dedicação contínua e pedi que direcionassem quaisquer perguntas a Cândida Pires no RH. Enviei às 8h15 antes de Leonardo chegar. Quando Leonardo chegou às 9h22, ele passou pelo meu escritório sem me olhar. Ele foi para sua mesa, sentou-se e olhou para a tela do computador. Não sei se ele já tinha visto o e-mail. Não sei o que ele estava pensando. Mas pela primeira vez desde que ele entrou na empresa, eu não me importei. A parte de mim que passou anos tentando gerenciar seus sentimentos, tentando protegê-lo das consequências, tentando preencher a lacuna entre o que ele queria e o que merecia, essa parte de mim havia sumido. Ela foi queimada no palco do Vinedo Country Club e em seu lugar havia algo claro-frio e inquebrável. Ricardo cumpriu seus compromissos com a precisão que eu esperava dele. Ele ligou para todos os membros do conselho até o meio-dia de segunda-feira. Ele contatou nossos dois maiores investidores, ambos que não tinham ouvido nada sobre o evento e ficaram surpresos ao saber o que havia acontecido. Ele falou com nossa seguradora e nossos parceiros bancários para garantir que a estrutura de governança estava intacta. Até o final do dia, todos os stakeholders que importavam haviam sido informados, tranquilizados e documentados. Vitor Trajano me ligou na terça à tarde. Ele havia revisado a situação por completo e recomendou que eu enviasse uma notificação extrajudicial formal para Leonardo e para meus pais, exigindo que eles se retratassem de quaisquer declarações que fizeram sobre a liderança da Clarion e se abstivessem de fazer quaisquer outras representações sobre a empresa. Ele me disse que a carta não precisava ser o início de um processo judicial. Poderia ser simplesmente um limite legal, uma linha clara traçada por escrito que tornava as consequências de cruzá-la inequívocas. Eu o autorizei a enviá-la. Ela foi enviada na quarta-feira, 19 de março, por correio registrado para 3 endereços: o apartamento de Leonardo, em São Paulo, e a casa na Rua das Bétulas. Minha mãe a recebeu na tarde seguinte. Ela me ligou 20 minutos depois, soluçando. Ela disse: Você enviou uma carta de advogado para sua própria mãe. Como pôde? Eu disse a ela que havia lhe dado todas as oportunidades para respeitar meus limites e que ela havia escolhido repetidamente ignorá-los. Eu disse a ela que a carta não era um castigo. Era uma proteção. Ela desligou. O resto de março passou em um silêncio estranho e pesado. Leonardo vinha trabalhar. Ele fazia seu trabalho. Ele não falava comigo. Meus pais não ligavam. O silêncio da Rua das Bétulas era absoluto e carregava um peso que me surpreendeu. Eu esperava me sentir livre. Em vez disso, senti a solidão específica que vem de fazer a coisa certa quando a coisa certa custa às pessoas que você ama. Abril trouxe chuva e um tipo diferente de acerto de contas. As consequências profissionais do evento no clube foram mínimas, graças à ação rápida de Ricardo e do resto da equipe, mas as consequências pessoais foram sísmicas. Minha família extensa se fraturou ao longo de linhas previsíveis. Alguns parentes ficaram do lado dos meus pais, acreditando que eu fui cruel e ingrata e que envergonhei a família em público. Outros, um grupo menor, me procuraram em particular para expressar seu apoio e seu horror pelo que meus pais tentaram fazer. Minha tia Patrícia me ligou 2 vezes na primeira semana de abril. Ela me disse que minha mãe estava dizendo às pessoas que eu havia contratado uma equipe de segurança para remover Leonardo da festa, o que era completamente falso.
Ela me disse que meu pai estava ligando para parentes para solicitar apoio para o que ele chamou de uma reunião de família para resolver a situação que eu entendi ser um eufemismo para uma campanha de pressão coletiva para me fazer ceder. Patrícia me disse para manter minha posição. Ela disse: Mariana, eu amo minha irmã, mas ela sempre teve um ponto cego quando se trata daquele menino. Você fez a coisa certa. Minha prima Débora me enviou um longo e-mail detalhando suas próprias experiências com o favoritismo da nossa avó em comum. Uma mulher chamada Hilda, que sempre favoreceu o irmão de Débora em detrimento dela e lhe deixou a totalidade de uma pequena herança que deveria ser dividida igualmente. Débora me disse que entendia exatamente o que eu estava passando e que a culpa que eu estava sentindo não era um sinal de que eu estava errada. Era um sinal de que eu era uma boa pessoa que foi condicionada a priorizar o conforto de todos os outros em detrimento do seu próprio. Leonardo apresentou sua demissão em 8 de abril. Ele não a entregou diretamente a mim. Ele a entregou a Cândida Pires, impressa em papel comum com uma única frase: "Jean Picambuia. Eu renuncio ao meu cargo nas Sistemas Médicos Clarion com efeito imediato. Nenhuma razão dada, nenhuma conversa, nenhum adeus." Ele limpou sua mesa durante o almoço, enquanto eu estava em uma reunião, e quando saí, ele já tinha ido embora. Cândida me disse que ele saiu silenciosamente carregando uma única caixa de papelão e não falou com ninguém na saída. Sentei-me em meu escritório, depois que ela me contou, e olhei para a mesa vazia, visível através da divisória de vidro. A mesa onde Leonardo se sentou por mais de 3 anos. A mesa que lhe dei porque eu amava e porque eu queria acreditar que fazer parte de algo real poderia ajudá-lo a se tornar algo real. Senti uma pontada de dor que não esperava. Não pelo irmão que tentou tomar minha empresa. Pelo irmão que poderia ter sido diferente. Pelo menino da Rua das Bétulas, a quem foi dado tudo, exceto a única coisa que ele realmente precisava: a expectativa de que ele pudesse se manter por conta própria. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um homem chamado Maurício Pires. Maurício era um repórter de negócios de uma publicação regional chamada Revista Comércio Paulista. Ele me disse que tinha ouvido falar de um incidente em um clube em Vinhedo envolvendo um anúncio de C&O disputado em uma empresa de tecnologia de saúde e que estava investigando para uma possível matéria. Meu estômago revirou. Perguntei-lhe de onde ele havia obtido suas informações. Ele disse que uma fonte o contatou anonimamente. Eu não tinha dúvidas de que a fonte era alguém do evento. Possivelmente alguém simpático aos meus pais. Possivelmente alguém que simplesmente queria ver o drama se desenrolar na imprensa. Liguei para Vitor Trajano imediatamente. Ele me aconselhou a cooperar com o repórter de forma controlada e estratégica. Melhor divulgar a história precisa do que deixar uma versão distorcida criar raízes. Eu concordei. Marquei uma reunião com Maurício Pires no escritório e dei a ele um relato completo do que havia acontecido desde a contratação de Leonardo até o evento no clube e suas consequências. Mostrei-lhe a resolução do conselho. Mostrei-lhe a notificação extrajudicial. Mostrei-lhe a foto da faixa que alguém tirou no evento e postou nas redes sociais, as letras douradas contra o fundo azul marinho. E o nome Leonardo Oliveira, diretor executivo CIU, já circulando com comentários confusos e zombeteiros. Maurício foi completo e justo. Ele entrevistou Ricardo separadamente. Ele contatou meus pais para comentar e eles recusaram através de uma breve declaração que dizia: "Este é um assunto de família privado e não temos mais comentários." O artigo foi publicado na Revista Comércio Paulista em 28 de abril sob o título "Fundadora da Sistemas Médicos Clarion reage após família tentar mudança de C e o não autorizada." Foi preciso e medido e apresentou os fatos sem sensacionalismo. Também incluía uma citação de Ricardo que li 4 vezes. Ele disse: "Mariana Oliveira
é uma das líderes mais íntegras e capazes com quem tive o privilégio de trabalhar. A sugestão de que qualquer outra pessoa, além dela, deva liderar a empresa que ela construiu não é apenas incorreta. É um insulto a cada pessoa que já criou algo do nada. O artigo chamou mais atenção do que eu esperava. Foi pego por alguns blogs de negócios nacionais. Um produtor de um podcast sobre empreendedorismo me contatou e perguntou se eu poderia participar para contar minha história. Um colunista de uma grande revista de negócios escreveu uma coluna sobre a cultura do direito em empresas familiares e usou minha situação como um estudo de caso anonimamente, mas qualquer um que tivesse lido o artigo original o teria reconhecido. A atenção me deixou desconfortável. Eu não pretendia me tornar um símbolo de nada. Eu era apenas uma mulher tentando proteger o que havia construído. Mas também reconheci que minha história ressoava porque não era única. Existem milhares de pessoas, principalmente mulheres, principalmente fundadoras de primeira geração, que construíram algo extraordinário, apenas para ter membros da família chegando com as mãos estendidas e um senso de propriedade que não fizeram nada para merecer. Os e-mails que recebi após o artigo confirmaram isso. Dezenas de estranhos me escreveram com suas próprias histórias, suas próprias versões do Salão do Vinhedo Country Club. Seus próprios irmãos e irmãs e pais e primos, que acreditavam que o sangue lhes dava direito aos frutos do trabalho de outra pessoa. A empresa continuou a crescer. A atualização do produto lançada em abril recebeu forte aprovação dos clientes. Integramos 200 novas clínicas no segundo trimestre. A receita caminhava para 140 milhões de reais no ano. Kendi dirigiu a criação de um aplicativo móvel para agendamento e anotações de pacientes. Juliana garantiu um contrato com uma rede de atendimento de urgência que se tornou o maior acordo da história da empresa. Décio concluiu uma reestruturação tributária que economizou quase 2 milhões de reais. Eu liderei a organização sem o pesado fardo das expectativas familiares por 3 anos. Cada escolha havia sido filtrada pela preocupação com Leonardo e os desejos dos pais. Sem esse filtro, eu podia finalmente liderar com clareza e velocidade. Em maio, Ricardo e eu discutimos a estratégia de crescimento. Ele me disse que eu não havia perdido minha família por causa de minhas ações, mas porque eles exigiam minha submissão. Ele explicou que uma conexão genuína só retornaria quando eles me vissem como uma pessoa em vez de um recurso. Eu queria acreditar nele. O verão passou em silêncio por parte dos pais. Patrícia me informou que Leonardo havia se mudado para a casa deles e parado de trabalhar. A mãe alegava que eu havia arruinado sua carreira, ignorando a realidade de que eu havia construído sua carreira e ele a havia abandonado. Concentrei-me inteiramente na equipe e nos 100 funcionários do escritório da Paulista. Esse foco se tornou minha âncora em meio à dor de perceber que o amor da família sempre fora condicional. Em setembro, liguei para minha mãe. Ela chorou e admitiu que via meu trabalho como apenas um emprego, sem perceber que era toda a minha vida. Ela pediu desculpas. Aceitei o pedido de desculpas como um começo, mas insisti que qualquer relacionamento futuro deveria respeitar as realizações de Mariana sem condições. O pai permaneceu distante até outubro, quando um evento cardíaco o hospitalizou. Eu o visitei e vi um homem frágil que finalmente admitiu que fora injusto e que sempre se orgulhou da filha que construiu um império. Suas palavras foram tardias, mas honestas. Em novembro, Leonardo enviou uma carta manuscrita para o meu apartamento. Ele descreveu meses de terapia, reconheceu seu direito vitalício e explicou que agora estava trabalhando em uma ONG. Ele escreveu que estava se esforçando para conquistar seu lugar no mundo, em vez de exigi-lo. Guardei a carta em uma gaveta da escrivaninha, reconhecendo-a como um começo. Optei por não responder imediatamente, entendendo que a confiança requer paciência e progresso constante. Em dezembro, a Sistemas Médicos Clarion atingiu 3.500 clientes e alcançou 145 milhões de reais em receita. Promovemos Kendi a diretor de tecnologia e Juliana a vice-presidente executiva de receita.
Décio assinou um contrato renovado. Celebrei com a verdadeira equipe em nossa sala de conferências, não em um clube exclusivo. Refleti sobre minha jornada de uma pessoa que aprendeu a programar sozinha a uma líder que protegeu sua criação. Senti paz. Em janeiro, comecei a terapia com a doutora Corina Abreu. Exploramos a profunda traição emocional dos pais que tentaram apagar a autoria de Mariana. Processei a tristeza de uma infância marcada pela ausência emocional. A cura levou tempo, mas gradualmente recuperei meu foco e calma. Em fevereiro, encontrei Leonardo para jantar. Ele parecia mais saudável, centrado e genuinamente comprometido com o crescimento pessoal. Concordei em reconstruir o relacionamento lentamente. A mãe e eu mantivemos ligações telefônicas constantes. Em março, o pai visitou o escritório sem avisar. Ele pediu um tour de verdade e finalmente reconheceu que havia negligenciado as conquistas de Mariana enquanto se concentrava demais em Leonardo. Seu pedido de desculpas silencioso foi suficiente. Em abril de 2026, a Sistemas Médicos Clarion atendia mais de 4.000 consultórios, com 130 funcionários, e uma receita projetada acima de 175 milhões de reais. Planejamos a expansão e discutimos financiamento com uma avaliação superior a 1 bilhão de reais. Eu construí cada parte desse sucesso através de um esforço incansável. Compartilho esta narrativa para pessoas que têm famílias que as tratam como um recurso em vez de um indivíduo. O verdadeiro amor não exige autodestruição. Ele celebra suas conquistas sem reivindicá-las e apoia seu crescimento em vez de exigir seu sacrifício. Eu sou Mariana Oliveira. Tenho 36 anos. Sou a fundadora e CEO da Sistemas Médicos Clarion. Eu a construí do nada. Eu a protegi das pessoas que mais amo. E ainda estou de pé. Estabelecer limites não te torna cruel. Te torna claro. Proteger o que você construiu não te torna egoísta. Te torna honesto. E escolher a si mesmo depois de uma vida inteira sendo solicitado, a escolher todo mundo não é uma traição. É a coisa mais corajosa que você fará. Se esta história ressoou com você, eu agradeceria se você desse um like e se inscrevesse neste canal. E se você tem uma história sua, um momento em que teve que traçar um limite e proteger algo que importava, adoraria ouvi-la nos comentários. Você não está sozinho. Nenhum de nós está.